Olá, queridos, continuando aqui com a nossa meditação, com o nosso estudo sobre o obstáculo ao avivamento ou reavivamento da igreja, o que impede a Deus de abrir e derramar sobre nós, sobre a igreja, o seu Espírito Santo, o que impede a sua igreja, a sua vida, a sua família de ser uma família avivada, o que é que impede o seu ministério de ser profícuo, um ministério frutífero. O que impede é o pecado. Nós estamos lendo o livro Paixão pelas Almas, de Oswald Smith, e estamos meditando sobre os obstáculos ao reavivamento. É o capítulo de número 6, nas páginas 74 em diante, 74, 75 em diante. Uma série de questionamentos que é feito aqui para que você responda com sinceridade. Vamos lá. Lemos na passagem de Oséias, capítulo 10, versículos 12, abre aspas, semeiam a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é a hora de buscar ao Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Fecha aspas. Segunda Crônicas, capítulo 7, 14, é dada uma promessa de bênçãos. Aqui ele baseia em condições inalteráveis. Abre aspas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fecha aspas, declara o Senhor seu Deus, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra, fecha aspas. Por isso, nada menos do que uma oração quebrantado, em vista do pecado, nada senão completa confissão e restituição será capaz de satisfazer a Deus. O pecado tem de ser totalmente abandonado. Está em foco não somente a tristeza por causa das consequências do pecado e da punição imposta contra o pecado, mas o próprio pecado em si, pois é crime de lesa divindade, gravíssima ilegalidade cometida contra Deus. O inferno é feito de remorsos por causa do castigo ali recebido. Não há autêntica contrição nem verdadeiro arrependimento. O homem rico não proferiu uma única palavra denotativa de tristeza em face dos seus pecados contra Deus. Ver Lucas capítulo 16, versículos 29 e 30. Davi, embora culpado tanto de homicídio quanto de adultério, viu seu pecado como se fora cometido exclusivamente contra Deus. Ver Salmo 51, versículo 4. O remorso não é a verdadeira tristeza que conduz ao arrependimento. Judas, embora despedaçado pelo remorso, jamais se arrependeu. Ora, só Deus é poderoso para nos proporcionar um coração contrito e quebrantado, bem como a tristeza que resulta em confissão e abandono de pecado. É coisa comum, inferior a isso pode ser insuficiente. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Salmo 51, versículos 17. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia. Provérbios 28, versículos 13. Mas reconheça seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus. Jeremias 3, 13. Queridos, nós vamos continuar lendo o capítulo de número 6 de Paixão pelas Almas e preste bastante atenção daqui para frente o que é que vai acontecer comigo e com você que está me ouvindo. É muito comum que vejamos pessoas se ajoelhando perante o altar, invocando a Deus com aparente e profunda angústia de coração, as quais, no entanto, nada recebem do Senhor. E também é experiência comum
que grupos de pessoas se reúnam para noites de oração, pedindo a Deus que o reavivamento venha. No entanto, suas orações não são respondidas. Qual é a dificuldade? Forneça a resposta. As suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59, versículo 2. Dessa maneira, a primeira coisa que nos convém fazer é descobrir os nossos pecados, remover-lhes as pedras e os espinhos. Somente depois disso é que poderemos rogar, movidos por fé e grande expectativa, que nos sejam derramadas muitas chuvas de bênçãos. Ora, é absolutamente necessário que erradiquemos os nossos pecados, um por um, eliminando cada um deles separadamente. Para tanto, façamos nós mesmos as perguntas discriminadas a seguir. E eu quero aqui dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está aí me ouvindo, me vendo, participando desse canal, que a partir de agora eu estarei lendo aqui, fazendo aqui essas perguntas para você, e obviamente elas já foram feitas e serão feitas para mim também. Da mesma sorte que eu gostaria que você fosse sincero ao responder essas perguntas, eu também quero ser sincero, e já fui sincero muitas vezes, porque já li esse livro algumas outras vezes. E todas as vezes que leio, eu me sinto reprovado. Eu preciso ler esse livro e me sentir aprovado. As minhas respostas têm que estarem de acordo com a vontade de Deus. Enquanto eu responder essas questões, esses questionamentos aqui, e as minhas questões não me aprovarem diante de Deus, então esse é o motivo pelo qual talvez a minha vida e a sua não decola. Estou falando de vida espiritual, de ministério frutífero, de vencedor. Nós precisamos ser fiéis nas nossas respostas.